Fala galera, beleza? Tranquilo? Professor Antônio Tavares aqui na área com você, tá? Tranquilaço? Trazendo pra gente dessa vez aqui, ó, adição de números inteiros. Vamos nessa, vamos junto. Olha só, pessoal, a gente já sabe a importância dos números na nossa vida, no nosso dia a dia. Em particular aqui trazendo para os números inteiros, que você sabe que são os números positivos e negativos. Você sabe a representação que esses números têm no nosso dia a dia, os diversos usos desses números inteiros no nosso dia a dia, tá? Que seja para expressar a temperatura ou que seja para expressar, por exemplo, a hora de um relógio, por exemplo, que seja, tá? Eu utilizo números, tá bom? Números inteiros, tá bom? Olha só, você tem o seguinte, adição de números inteiros com sinais iguais. Bem tranquilo, tá? Vamos pensar na ideia do seguinte, vai ter o seguinte, eu vou adicionar. Eu tenho um número positivo somado com outro número positivo. O resultado só pode dar outro número positivo. Tranquilaço? Agora você tem a ideia do seguinte, ó. Você tem um número negativo que vai ser somado com outro número negativo. O meu resultado vai ser um número negativo. Beleza? Vamos fazer a aplicação disso aqui. Como é que fica? Olha, imagine o seguinte, imagine que você tem R$5, tá? E agora tua mãe te deu mais R$2. Então você soma aqui os módulos, tá? Você soma quem está dentro dos parênteses. É isso aqui. Soma os módulos. Você tem R$5 e aí tua mãe te deu R$2. Com quanto que tu vai ficar? Representando aqui, você vai ficar com R$7. Ou seja, mais 7. Tranquilaço? Agora, olha essa outra situação aqui. Você tem, olha só, número negativo, número inteiro negativo, a soma desses módulos, a soma desses números. Olha para dentro do parêntese, tá? É a adição, você está adicionando. Aí você pensa o seguinte, vamos pensar em dinheiro, tá? Você tem uma dívida, pensa no número negativo, pensa na dívida. Você tem uma dívida de R$3, você está devendo R$3, ou seja, menos 3. E depois tu contrai uma outra dívida, tá? Você contrai uma outra dívida de R$4. Então tu estava devendo R$3, tu fez outra dívida de mais R$4, quanto é que tu está devendo? Tu está devendo menos R$7. É isso que tu está devendo, tá? Tu tinha R$3 de dívida e agora tu contraiu mais outra dívida de R$4. No total, quanto que tu está devendo? Tu está devendo R$7. Olha a diferença, tá? Então, olha só. Quando eu tiver adição de números inteiros, olha só. Quando os meus números inteiros forem positivos, que tiver aqui dentro do meu módulo forem positivos, o meu resultado só pode ser um número positivo. Tranquilaço? Agora, quando você tem a soma de números inteiros negativos, aqui dentro do módulo aqui, ó, negativos, você está somando duas dívidas, o seu resultado só pode ser negativo. Belezinha? Vai haver a soma dos seus valores, tá bom? E você vai conservar o sinal. Essa é a regra na adição. Aí como fica nesse caso a minha regra geral para isso aqui, tá? Você soma os valores, tá? Na adição de número inteiro, você soma os valores e conserva o sinal que você esteja trabalhando naquela situação, tá? Se os meus números forem positivos, o sinal vai ser positivo. Se os meus números em módulos forem negativos, então você conserva o sinal negativo, beleza? Essa é a minha regra geral para adição de números inteiros. Galera, e olha só, e quando eu tenho sinais diferentes, quando eu tenho a adição de números inteiros com sinais diferentes, eu quero que você preste atenção no seguinte, tá? Eu vou pegar o seguinte,
eu vou adicionar. Olha a regra aqui, olha, eu quero que você entenda. Quando eu tiver um número bem grandão, positivo, adicionado a um número menor, que é negativo, o meu resultado vai ser sinal positivo, tá? Agora, quando eu tiver a adição de um número menor positivo adicionado com um número menor, só que maior em módulo, tá? O meu resultado vai ser negativo. Preste atenção na prática como é que funciona. Você vai ter o seguinte aqui, ó. Olha só. Você vai pegar o seguinte, olha, você vai adicionar. Olha, adiciona. Então você vai juntar, na verdade você vai juntar aqui os meus módulos, tá? Você tem aqui, ó, mais 5 menos 2. Junta eles, é tranquilo. Olha só como é que fica aqui, ó. Você tem a seguinte ideia, eu vou pegar a seguinte, ó. Você tem 5 reais, tá? 5 reais. Só que você deve 2 reais. Eu tenho 5, devo 2 reais. Com quanto que tu fica? Tá? Isso é a ideia, tá? Tu vai ficar com 3. Olha só, juntando aqui, como é que fica aqui a junção aqui, ó? Mais 5, os módulos, tá? Só dentro do parênteses. Mais 5 menos 2. Quanto que vai dar? Olha só, você deve 2 reais e pagou com 5. Você deve 2 reais. Sempre pensa no número negativo, como que você está devendo. Você deve 2 reais, pagou com 5. Quanto que você fica? Com 3. E aí você conserva o sinal aqui do número maior, tá? Por isso que eu falei, ó. Quando o valor do número positivo for maior que o do negativo, é o sinal dele que você vai conservar. Então vai ficar o que aqui? Mais 3. Tranquilaço? Aí olha só esse outro caso aqui, ó. Você tem o que? O seguinte, ó. Você tem menos 8 somado com mais 4. Aí eu vou pensar na ideia do seguinte, olha. Eu tô devendo 8 reais e paguei com 4. Devo 8 reais, só que eu só dei 4 reais. Aí vamos lá, junta quem tá dentro do parênteses aqui, ó. Juntou, só junta, ó. Menos 8 mais 4 é igual a quanto? Você tem uma dívida de 8 reais e só deu 4 reais. Então você tá devendo ainda? Tá, você tá devendo ainda 4 reais. Então você, ó, conserva o sinal aqui do 8. Então você vai ter menos 4. Por isso que eu coloquei aqui dessa forma aqui para você, ó. Quando você tem um número positivo menor do que o número negativo, o sinal vai ser o do maior número, nesse caso, o do número negativo. Belezaça? Então, por via de regra, eu tenho o seguinte. Quando eu tenho sinais diferentes, a soma de sinais diferentes, a soma de números inteiros com sinais diferentes, você vai subtrair os valores e vai conservar o sinal do número maior. Essa é a regra. Sinais diferentes você subtrai e conserva o sinal do número maior. Vamos ver mais um exemplo aqui pra gente. Aí olha só, presta atenção aqui comigo aqui no seguinte, nesse exemplo aqui, ó. Você tem, ó, menos 24 somado com mais 9, tá? Como é que fica isso aqui? Você vai pegar, ó, quem tá dentro do parêntese e juntar. É isso. Junta aí. Então você vai ter o quê, ó? Menos 24 mais 9. Quanto que vai dar isso aqui, tá? Seguindo a regra, o que é que você vai fazer? Olha só, você vai subtrair os valores e conservar o sinal do número maior, beleza? Ou seja, pega sempre o número negativo e tem a ideia de uma dívida, beleza? Então olha só, tu tem uma dívida de 24 reais, porém tu pagou com 9. Tu deve 24 e deu 9. Quanto que você ficou? Qual vai ser o valor? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Então, na verdade, você está ainda devendo, você não ficou com nada, tá? Essa aqui é a verdade. Então, olha só, subtrai, que conserva o sinal do número maior, e aí você subtrai os valores. 24 menos 9, isso aqui vai ser igual a 15, tá? Então,
Na verdade, você está devendo ainda R$ 15. Beleza? Tranquilaço? Aí olha só, olha aqui. Você tem aqui, ó, mais 55 somado com menos 23. O que interessa para nós aqui? Quem está em módulo aqui, tá? Olha, dentro do parênteses. Então vai ficar como? Mais 55 menos 23, beleza? Quanto que vai dar isso aí de fato, na verdade? Então, de novo, novamente, ó, segue a regra aí, ó. Você vai subtrair os valores, porque são sinais diferentes, e você vai conservar o sinal do número maior. Mas aí, de novo, pensa na questão do dinheiro, tá? Para ficar fácil. Olha só, você deve R$ 23, porém, tu tem R$ 55. Dá para pagar? Dá para pagar, vamos lá. De novo, ó. Então, subtrai os valores aqui. Tu já sabe, ó. Tu já sabe, 55 menos 23, é isso aí, rapaz, dá 32, tá? 32. E o sinal vai ser de quem? Vai ser do 55, porque ele é o número maior. Porque tu tinha uma dívida de R$ 23 e tu pagou com R$ 55. Então sobrou, tá sobrando aí R$ 32. Você subtrai os valores e conserva o sinal do número maior. Vamos lá, galera. E olha só, e a subtração com números inteiros, como é que fica, tá? Olha só uma atenção que eu quero que você preste atenção nesse detalhe, tá? Nestes sinais aqui, olha. Você tem menos, sinal de subtração, e você tem entre parênteses o sinal de menos e o sinal de mais. Aí a gente pensa diferente, tá? Eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou pensar que quando eu tiver um sinal de menos antes do meu parêntese, tá? Eu vou entender como esse sinal mandando este que está dentro do parênteses trocar de sinal. Beleza? Então vai ficar dessa forma. Ou seja, eu vou entender sempre que tiver uma subtração, tá? E tiver o parêntese depois desse sinal de subtração, eu vou trocar o sinal de quem tiver dentro do parêntese. Tranquilo? Simples assim. Assim eu trabalho a minha subtração. Olha só um exemplo aqui, tá? Eu trabalho com a ideia do oposto, tá bom? Então, preste atenção. Eu tenho aqui, ó, mais 5, tá? Eu vou resolver naturalmente aqui, ó, mais 5. Vou colocar mais 5. Agora, olha só. Menos, aí eu tenho menos 3 entre parênteses. Então, vou pensar na ideia sempre do oposto de quem está dentro do parêntese. Então, se ele é menos 3 dentro do parêntese, ele vai ficar mais 3, tá bom? E aí eu vou resolver naturalmente, tá bom? Eu tenho mais 5 mais 3, eu vou ter o quê? Mais 8. Tranquilaço? Então, pensei na ideia do oposto. Olha só esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho mais 20 menos mais 10. É uma subtração. Eu tenho um parêntese e eu tenho dentro desse parênteses um número com um sinal. Ele indica trabalhar com o oposto. Ou seja, se ele é mais 10, ele vai ficar menos 10. Então vai ser o quê? Mais 20. Se é positivo, vai ficar menos 10. Aí, ó, chegou nessa situação aqui, eu vou pensar na ideia do seguinte, na ideia da dívida. Se eu devo 10 e paguei com 20, quanto que vai ser o meu resultado aqui? Se eu tô devendo R$ 10 e dei 20, eu vou ficar com mais 10, tá? Ou seja, chegou nesta situação, uma vez que eu resolvi os meus sinais aqui, porque eles não podem ficar dois sinais juntos, eu tenho que deixar só um. Eu cheguei na regra que diz o seguinte, ó. Quando os sinais são diferentes, eu vou subtrair os meus termos e vou conservar o sinal do número maior, beleza? Olha só esses outros exemplos aqui que eu tenho. Eu tenho a seguinte situação, eu tenho mais 9, da mesma forma você vai fazer, mais 9, tá? Não acontece nada com ele. Tirei do parênteses, tenho que resolver aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar o quê? O sinal de menos antes do parênteses indica que eu vou fazer o quê com quem está no segundo parêntese?
trocar de sinal. Então ele vai ficar o quê? Mais 4. Como é que fica aqui o meu resultado aqui? Mais 9 mais 4 vai me dar um total de mais 13, tá bom? Tranquilo, tranquilaço. Aí olha só, eu tenho aqui, ó, mais 17, então não tem nenhum sinal para cá, então tiro dentro do parêntese, mais 17. Agora resolve aqui o parêntese aqui, tá? Resolve-se. Mais e o menos aqui, só que tem o menos, é uma subtração. O que que ele está dizendo que vai acontecer com quem está dentro do segundo parênteses? Que ele vai trocar de sinal. Então vai ficar o quê? Menos 4. Tranquilo? E aí, ó, você tem 17 com menos 4, 17 positivo com menos 4, eu vou pensar na ideia da dívida, tá bom? Eu tenho uma dívida de R$4, só que eu tenho 17 para pagar, com quanto que eu fiquei nesse caso aqui? Subtrai e conserva o sinal do número maior. Mais uma vez, mais 17 menos 4, nesse caso eu tenho 13 também. Tranquilaço? De boaça? Aí olha só, olha esse outro caso aqui. Eu tenho menos 10, tá bom? Vou tirar do parênteses, do primeiro parênteses, não acontece nada com ele. Menos 10 e resolvo aqui, ó, tá? Menos 5. Mais uma vez, o sinal de menos que está antes do parênteses indica o que vai acontecer com o sinal, com o número que tem o sinal dentro do parênteses. Ou seja, ele vai trocar de sinal. Vai ser o número oposto. Então, sempre dentro do parêntese, no segundo parêntese, na subtração, o número que tiver dentro do segundo parêntese, eu vou trabalhar sempre com o oposto. Se ele é menos 4, vira mais 4. Se ele é mais 4, virou menos 4. Se ele é menos 5, isso mesmo, você já sabe, é mais 5, que é igual nesse caso. Você tem uma dívida aqui, olha só a regra agora. Ó. Você tem uma dívida de 10, deu 5, você ainda deve 5. Tranquilo? Beleza? Galerinha, fica aí registrado para nós aí, tá bom? Subtração de números inteiros, adição com números inteiros, foi trabalhado com a gente, muito obrigado aí. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, ative o sininho e muito obrigado. Até mais, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Fui!